Olá, pessoal. Estamos aqui no Estúdio Sinduscom Paraná. Esse é o primeiro e único podcast do Sinduscom Paraná. E esse é o primeiro de verdade, porque nós estamos inaugurando esse espaço, que é um espaço não apenas do Sinduscom Paraná, mas é um espaço da construção civil no Paraná. O objetivo aqui desse podcast é trazer informação, discussão para todo mundo que é interessado aí na cadeia da construção civil. E para esse episódio, né, a gente trouxe aqui especialmente o presidente do Sinduscom Paraná, Carlos Cade, Marcelo Braga, vice-presidente, e aqui o Eric Takada, que é o vice-presidente de desenvolvimento de negócios. E eu, Marcos Catalino, vou estar aqui sempre nesse espaço. Eu sou vice-presidente também do Sinduscom, na área de banco de dados, e também vice-presidente administrativo. Bom, primeiro episódio, a gente falar de construção civil, do papel do Sinduscom e de como que esse Estado pode crescer com a construção, né? E eu quero começar lembrando, viu, Cade e Marcelo, Eric, que há exatos 80 anos, né, no dia 6 de junho de 1944, numa praia da Normandia, né, houve ali o dia D, o desembarque dos aliados na Europa. E nesse mesmo dia, 6 de junho de 44, nascia o Sinduscom Paraná. Cade, coube a você, Marcelo, a você, Eric, como diretor aqui também, fazer parte dessa diretoria dos 80 anos. É muita responsabilidade, não é, Carlos? Boa tarde. É muita responsabilidade, sim, Marcos, mas eu acho que a nossa equipe, da qual eu faço parte, estamos fazendo esse ano um ano especial, com muitas melhorias e desenvolvimento para a nossa entidade. Então, nossa diretoria está correspondendo à altura do Sinduscom 80 anos. Cade, assim, como isso aqui vai estar para todo mundo assistir, o que é o Sinduscom Paraná? Vamos abrir aqui o debate. O que é o Sinduscom Paraná? Qual o papel do Sinduscom Paraná, Cade? Bem, hoje nós representamos 9.000 empresas que atuam no setor da construção civil. E empregamos mais de 165 trabalhadores. Estamos aí entre os 3 maiores sindicatos do Brasil. Nosso papel é defender os interesses da nossa indústria, proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento e à melhoria dos negócios, representar todos os anseios, as necessidades dos nossos industriais da construção civil, como também conciliar isso com os anseios, tanto da sociedade como dos trabalhadores. Maravilha. O Marcelo, que está aqui, né, tinha acabado de chegar, estava falando de uma viagem e tal. Eu brinco, viu, Eric, Carlos, Marcelo, que a sociedade conhece pouco, né, na verdade, o trabalho das entidades. E eu digo que tem um trabalho que é invisível, né? O Sinduscom faz um trabalho que ninguém vê muitas vezes, um trabalho invisível. Como é que se dá a representatividade no dia a dia do Sinduscom, Marcelo? Bom, veja, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e agradecer esse convite e voltar a bater nessa tecla do aniversário do Sinduscom. Realmente é uma comemoração muito importante, principalmente porque resgata uma história de uma série de presidências e diretorias que vieram construindo esse Sinduscom até o dia de hoje. Então, nós temos a obrigação de promover essa comemoração, inclusive lembrando todas essas pessoas que hoje são anônimas, mas que contribuíram muito para o crescimento do Sinduscom. O Sinduscom hoje tem uma representatividade muito grande. Ele realmente é um
um guarda-chuva que abriga centenas de empresas e milhares de trabalhadores. Como o Carlos falou, 165 mil trabalhadores. Então, a capilaridade que chega através dessas empresas, as demandas que chegam ao Sinduscom, o Sinduscom tem a obrigação de ouvir, peneirar e resolver. Então, na verdade, a existência do Sinduscom ela se deve basicamente aos seus associados e aos empregados que ela representa. Então, é um caminho que aglutina todas as necessidades do setor e está pronto para agir a qualquer momento. Quero aproveitar também, Carlos, para agradecer a honra de pertencer a essa diretoria, agradecer o teu convite, principalmente num momento tão importante como esse, que é a comemoração dos 80 anos. Ô Marcos, eu gostaria de, só para exemplificar, quando eu disse que nós representamos e procuramos proporcionar os anseios dos trabalhadores, da sociedade e das empresas da nossa indústria. Vai aqui um exemplo bem prático, que é o programa Casa Fácil do governo, que é do governo do Paraná, que é um exemplo para todo o Brasil de desenvolvimento de habitação de interesse social. Esse impulso que o governo do Estado deu para a construção em 8 anos de 100 mil unidades, já em andamento 60 mil, já entregue e em andamento, faltando mais 40 mil, isso se deve a uma ação de gestão passada do nosso Sinduscom, junto ao governo do Estado, que, com uma série de ideias, proporcionou ao governador lançar esse programa. Você podia... Claro, e até bacana isso, né? Pegando a fala aqui do Marcelo, a gente gostaria de citar todos os ex-presidentes, todos os diretores que já passaram, né? Tanta gente muito bacana, todo mundo voluntário, né? Importante dizer isso, todo mundo abrindo mão do seu tempo, se dedicando para o setor, né? Então isso é uma coisa muito bacana. E você lembrou aí, né, o programa Minha Casa Paraná, o próprio Minha Casa Minha Vida, né? Vamos lembrar o Zé Carlos, que foi antigo presidente da CEBIC, paranaense, estava lá no Sinduscom, foi para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E o Sinduscom, né, também procura sempre formar lideranças, trazer novos atores aí no cenário, né? E assim, minha pergunta para você, Eric, que você não estava no Sinduscom, né? O Eric, para quem não conhece, tem uma vasta experiência aí no mercado, sobretudo no mercado imobiliário, inclusive de habitação de interesse social, e entende, participa, né, desse processo. Eu queria saber o seguinte, Eric, como que uma pessoa jovem, né, de repente, entra aqui no Sinduscom, e como é que você conhecia, sabia do Sinduscom, como é que você vê o trabalho do Sinduscom, e até para falar um pouquinho mesmo dessas demandas aí, habitação de interesse social, porque quem está assistindo, às vezes não percebe, mas tem um impacto para ela lá, né? Olha só, Marcos, vou pegar o gancho no que o Marcelo falou, e eu acho que esse é o grande desafio dessa gestão, né? Como a gente trazer modernidade para a nossa entidade, sem perder, Marcelo, todo esse histórico e toda essa credibilidade que a gente construiu ao longo de 80 anos, né? E talvez esse tenha sido o grande desafio que o nosso presidente propôs aí para a nossa diretoria, sabe? Então, eu acho que uma das iniciativas é justamente essa que a gente está fazendo agora, né? E a gente cacarejar mais, né? Diz que a galinha que só bota ovo e não cacareja, ninguém lembra dela, ela vira canja, né? Então a gente acho que falta um pouquinho de publicidade do que a gente faz, de dar publicidade naquilo que a gente
tanto se empenha a fazer, né? Como você mesmo disse, todo mundo aqui é pro bono, ninguém ganha um centavo para estar aqui, e a gente está aqui porque a gente ama esse mercado e porque a gente acredita demais que ele tem um papel social muito importante, né? Então, eu acredito que o que move a gente a estar na frente de uma diretoria e dando a cara a tapa muitas vezes, é justamente para a gente trazer essa representatividade que o nosso mercado merece, né? Então, outra pergunta, só complementando aqui, foi com relação à habitação de interesse social, né? Acho que dá uma pauta para a gente falar nos 3 podcasts aqui. A gente vê o país crescendo, melhorando. A Brain está aí para mostrar os números pujantes, né? Acho que cresceu quase que 100% de semestre a semestre. E, infelizmente, a nossa cidade não está conseguindo surfar essa onda, Marcelo, né? E justamente porque a gente carece de uma regulação legal, né? Tem dinheiro, a FGTS conseguiu, né, destinar toda a verba necessária. A gente tem player, só que os nossos players estão fazendo obra lá em Londrina, lá em Maringá, lá em Araucária, e a gente não consegue suprir nem a demanda crescente da nossa cidade. Quem diria o déficit habitacional, né? Esse é um papel, né, que a gente tem que fazer essa gestão junto, né, aos órgãos públicos, discutir nos fóruns setoriais, nas câmaras. Agora, eu queria voltar, né, pegando aí os 80 anos, né, quer dizer, ter sobrevivido e com respeitabilidade, né, com uma percepção pública muito grande. Você falou, cara, de estar entre os 3 maiores entidades do Brasil. Acho que o Sinduscom nosso aqui tem pouco mais de 700 associados, né? Alguma coisa como isso. Quer dizer, representamos, além do conjunto todo de empresas, também os nossos associados, né? Enfim, então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? O que você acha que levou a esse reconhecimento do papel do Sinduscom, né? O Sinduscom tem um papel político, né? De representação, né? O que se atribui a essa construção da marca Sinduscom e que a gente está fazendo ao longo desses 80 anos que estamos comemorando esse ano? Eu diria que é característica do empresário da construção civil sempre buscar soluções. Nós, ali o Sinduscom, desde o seu início, nunca foi um local de lamentações. Ali não tem lugar para ninguém ficar reclamando da vida, reclamando de governo. Essa união que começou dos empresários lá em 44, esse espírito permanece até hoje. Nós estamos sempre procurando, todo mundo tem problemas diariamente, seja da própria empresa, seja do governo, seja familiar. O empresário da construção civil é determinado, ele está sempre pensando na frente, assumindo risco, consciente, buscando soluções. E eu acho que isso é que foi fator determinante para o Sinduscom chegar aqui aos 80 anos. Se nós lembrarmos aí, nos últimos 30 anos aí, todos nós já passamos por uns 5 planos, inflação a mais de 100%, governos autoritários, democracia, já passamos por tudo. E nós estamos sempre aqui construindo, propondo, desenvolvendo. Então, resumindo, Marcos, é isso, é a determinação dos empresários, e isso representa no Sinduscom, que nada mais é que o espírito da nossa indústria. Marcelo? Eu só queria pegar o gancho do Carlos para comentar o seguinte. Eu acho que a credibilidade do Sinduscom, ela basicamente está fundamentada na sua seriedade. É indiscutível que todas essas gestões que aconteceram no passado,
e no passado recente, foram administrações muito sérias, voltadas para o objetivo da instituição. Como a gente não pode negar de forma nenhuma a eficiência do associativismo, eu acho que o Sinduscom fez isso com maestria. Manteve a liderança, como o Carlos disse, não foi um muro de lamentações, nunca, mas ao mesmo tempo esteve aberto às lamentações e encaminhar as soluções para frente. Nós não ficamos, o Sinduscom como um todo não fica numa posição belicosa contra quem quer que seja, ou governo, ou instituições privadas, mas também não se furta a participar dos embates e exigir de todos os players os seus direitos. Então, a nossa eu acho que principal atividade e a principal característica é justamente essa, de ser um agregador e lutar pelos interesses da coletividade. E até bacana, né? Porque você vai lembrar, não sei qual foi a diretoria, né? O que é uma diferença desse Sinduscom Paraná para outros Sinduscoms, né? No Brasil, ou outras entidades de maneira geral, aqui não tem reeleição, né? Nem recondução, né? Não lembro exatamente qual foi a diretoria, se foi ali o Hamilton. Dória. Foi Dória. Então, até o momento, assim, eu queria rapidamente, se vocês pudessem lembrar um pouquinho de alguns ex-presidentes, só para a gente fazer uma rápida homenagem. Vai ser difícil lembrar de todos, né? Eu lembraria de dois, assim, que pelo menos do período em que eu participo do Sinduscom, que isso aí eu vou te dizer, em off, que foi desde 83, eu vou citar dois que para mim são emblemáticos, o Mauad, o Celso Mauad, e o Hélio Campos. O Hélio Campos, que bacana. Agora, da modernidade, do passado recente, nós estamos com todos os companheiros aí em atividade, junto conosco, inclusive, nos conselhos. Então, mas foi uma construção de todos. Temos o Normando, o Hamilton. O Dória. Que hoje é o nosso guru. É o nosso guru. O Gize. Sérgio Creba, Júlio, Rodrigo, Gustavo Berman. Então tem Eliel, Sérgio Bronfman. É uma turma boa, né? Sim, que deixou marca na cidade aí, né? De primeira grandeza. E aqui vai o nosso agradecimento a eles. A todos. Claro. E o que nos deixa motivado é que na nossa gestão, na nossa diretoria, nós estamos agregando uma turma nova de muito talento e que nos deixa muito com a expectativa alta quanto ao futuro da nossa entidade. Bom, eu acho que foi uma deixa para puxar aqui para o Eric, né? Que é essa mudança, né? Eu só fazer um comentário. Essa atitude do Carlos, eu acho que é exemplar, porque nós temos que pensar na continuidade da instituição, né? Acho que metade da diretoria... tem que colocar gente jovem, sangue novo, para que assumam e toquem conosco. Metade da diretoria, acho que é gente nova, né? E o Eric é um bom representante desse time. Então, aí vai a pergunta direto aí para o Eric, né? O que você vê que seria um caminho aí de aproximação, de modernização, tanto do Sinduscom, mas de dinamizar mesmo o setor da construção? O que você entende aí que seria um papel bacana? Marcos, eu acho o seguinte, que o papel do Sinduscom é fundamental, isso não está em discussão, sabe? Mas eu acho que o Sinduscom, ele está muito próximo do empresário, muito próximo do governo e está longe da comunidade, né? E esse é uma questão que eu venho conversando com o Carlos aqui desde o início da nossa gestão, sabe? E a gente está tentando, de sobremaneira, trazer o Sinduscom para junto da comunidade, para que a comunidade entenda o tamanho dessa nossa representatividade, o tamanho da nossa importância perante o mercado, sabe? Eu vou repetir, que eu já falei, né? Eu acho que esse podcast é uma dessas iniciativas, né?
E eu acho, Marcos, que a gente acaba gerando uma quantidade de informação, de conhecimento, e que acaba ficando restrito. Muitas vezes nem os nossos associados, Sabem, né? Fica restrito à diretoria, fica restrito a nós que estamos mais atuantes, né? Então, acho que o primeiro papel e mais importante é a gente transformar a nossa entidade numa grande geradora de informação, geradora de conteúdo e disseminação dessa informação, sabe? E quem sabe num sonho aí a gente até não ser uma espécie de academia, né? E conseguir trazer muito mais gente para o nosso mercado que é carente, tá? A gente acha que o nosso mercado ele é farto, não, muito pelo contrário. E eu sempre digo, acho que eu já comentei isso com vocês, eu não acho que a gente vai bater no nosso mercado em falta de infraestrutura ou material. A gente vai bater em falta de gente. Pô, você me deu a deixa que é o que eu queria falar, né? A questão de gente. Muita gente acha que então o Sinduscom está, às vezes, numa esfera assim, muito abstrata, viu, Marcelo? A gente estou em Brasília, a gente, né, vai para Brasília frequentemente, estou no Palácio do Governo, aquela coisa assim, né? Muito engravatado. Tá vendo que ninguém está usando gravata aqui, né? Começa por aí. Mas eu queria falar dessa questão que muitos empresários estão vivendo no dia a dia e que vale para a sociedade como um todo, né? A questão da mão de obra, né? Do emprego. Também o emprego mudou, né? O emprego na construção mudou. Cádio, como é que você vê aí o papel do Sinduscom para fomentar o emprego na construção? Só lembrando, né, pessoal, em Curitiba, só com carteira assinada, a gente está falando de 50 mil trabalhadores de carteira assinada, né? De carteira assinada. Como o Carlos falou, no Paraná, 160 mil trabalhadores de carteira assinada, todos os meses gerando saldo positivo, mas nós precisamos trazer mais gente. E o Sinduscom também tem um papel com o trabalhador, não tem, Carlos? Tem. Uma das ações nossas, que já vem, nós damos continuidade, é tirar o termo peão do nosso dicionário. Nós temos trabalhador, operários, colaboradores nos nossos canteiros. O peão virou um termo pejorativo e nós combatemos o tempo todo. Junto a isso, os nossos canteiros de 40 anos atrás, se você olhar os nossos canteiros hoje, a qualidade dos equipamentos de segurança, da preocupação com segurança, que inclusive é um dos trabalhos do Sinduscom, melhorou muito. Então, eu acredito que nós não temos muito a perder. A nossa distância para a indústria diminuiu bastante, que antes era muito grande. O nosso pessoal é todo uniformizado, bem alimentado. Quando você chega numa obra da nossa indústria, a quantidade de carro. Então, o nível dos nossos trabalhadores aumentaram muito. Estamos passando, e isso não é só um problema na nossa indústria, de todos os segmentos, de uma carência de mão de obra. Você vai no ramo hoteleiro, você vai no restaurante, você vai em empresas de contabilidade. Então, há o nosso setor também. Porém, nos deixa muito animado você ver que esse ano nós tivemos na construção civil no Brasil, foram gerados 140 mil novas vagas. Quase 50% é até 29 anos. E com carteira, né? Com carteira. Isso tudo nós estamos falando de carteira. Se você pegar até 39 anos, são 75%. Então é papo furado que o jovem não quer saber da construção. De jeito nenhum. Está aqui um exemplo. E o jovem tem, além disso, cursos
de graça, gratuito, do Senai, para aprender, para desenvolver a profissão. Outra coisa, o tempo mostra para a gente, eu não tenho um número agora, mas nós estamos sempre empregando mais do que demitindo, e já é há algum tempo. Sim. Então, se estamos empregando mais, é que tem gente querendo vir. A falta, como eu disse, é geral do mercado, não é da construção civil, mas nós estamos sempre empregando, aumentando vagas e sendo preenchidas. Não na velocidade que a gente queria, mas isso está ocorrendo. Na verdade, a gente está dizendo, né, pessoal, se quiserem vir para a construção, tem gente querendo empregar, tem obra para fazer. O Brasil está tudo por fazer, né? Então, mudou muito. Ô, Marcos, posso só complementar aqui a resposta do presidente? Eu acho que é um negócio muito válido a gente dizer o seguinte: na construção civil, historicamente, existe plano de carreira. Você cresce. Você cresce dentro do canteiro. Você entra lá como ajudante, dali a pouco você aprende um ofício, né? Seja ele para pedreiro, armador, carpinteiro, eletricista. Dali a pouco você vira encarregado, dali a pouco você vira um contramestre. Você pode encerrar a tua carreira como mestre de obra, e que é hoje um profissional raríssimo e disputadíssimo no mercado. Talvez tanto quanto um bom engenheiro. E tem mais. Eu já tenho presenciado, inclusive, exemplo, na minha empresa, almoxarife estudando para engenharia e se formando em engenheiro. Que bacana. Então, vai crescendo não só na carreira, mas também a nível de estudo. Que bacana. Bom, esse é aqui o episódio que a gente está fazendo, né, pessoal, para falar um pouquinho do que é o Sinduscom. E, na verdade, não é nem para falar do Sinduscom. Para dizer que esse é o espaço da construção civil, é o estúdio Sinduscom Paraná. Esse é o primeiro episódio. A gente não podia não comemorar, Marcelo, os 80 anos, claro. Homenagear tantos ex-presidentes, diretores que estão aí, claro. Estão lá no dia a dia, trabalhando, nos apoiando, né, representando. E eu queria, na verdade, terminar esse nosso primeiro episódio aí, perguntando para cada um de vocês, enfim, deixar uma mensagem, né, pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo, para o jovem empresário. É o seguinte: empresário, entre para o Sinduscom, jovem, vá para a construção civil. E a pergunta é: vale a pena? Por que vale a pena tanto vir para o Sinduscom quanto para a construção civil? Começar com o Marcelo. Marcelo, que já viu muita coisa. Imagina como é que era a obra quando você começou e hoje. Exatamente. Né? Vale a pena? A diferença... Você recomendaria uma abertura de empresa hoje? Sem dúvida. Eu acho que o ramo é um ramo onde você vê materialmente a materialização do seu esforço. Bacana. Tá? Você empilha o tijolo e você, dali a um mês, você está vendo uma estrutura pronta, você está vendo... Então, isso daí é uma coisa que realmente, acho que para quem tem essa tendência, traz uma realização muito grande. Agora, o Sinduscom, ele só tem sentido enquanto representar a comunidade. Então, é fundamental que tanto os jovens engenheiros e os jovens empreendedores participem do Sinduscom. Inclusive empresas pequenas, né? Claro. Mesmo não tem essa de empresa grande, pequena, né? O Sinduscom tem muita coisa a oferecer para todos. E, inclusive, eu acho que o maior estímulo que o Sinduscom fornece aos colaboradores do setor é o Seconce. O Seconce é um serviço social, de prestação de serviço médico, mas isso aí eu acho que daria um podcast só para ele. Que legal. Né? Mas não podemos esquecer que o Sinduscom é uma ferramenta importantíssima para a construção e para o nosso profissional. Maravilha. Eric, brilha os olhos. Olha só, eu vou começar com um testemunho. Eu mudei recentemente de empresa, né? E eu fico muito feliz em dizer que eu estou numa empresa cujo fundador e CEO tem 33 anos.
Que bacana. Né? É sinal de que o nosso mercado ele continua atraindo talento. Né? E ele começou sozinho, do nada, há 10 anos atrás, recém-formado, com a cara e a coragem, sabe? Porque ele acredita no mercado. E Marcos, assim, né? Construção está em tudo, né? Tá aqui onde nós estamos, tá na nossa casa, tá no escritório que a gente trabalha, tá na rua que o nosso carro passa em cima para chegar. E essa necessidade existe desde que o ser humano é humano, né? Desde que o ser humano se conhece por um ser racional. Então, é um mercado que, se não é infinito, ele beira a infinitude, né? Que bacana. Tá certo? Cade, para terminar, acreditar na construção e acreditar no Brasil, não é não? E eu vou complementar as colocações falando o seguinte: o grande desafio, e não é uma varinha mágica que vai resolver o problema, é um trabalho que está sendo feito, impulsionado do dia a dia, é nós levarmos o nosso processo construtivo à industrialização. É nós pegarmos nosso canteiro e introduzir novas tecnologias. Então, eu acho que, por isso, é motivante para os jovens, não só para empreender, o aspecto social que o Marcelo falou, que é muito importante, que a gente dá por sequência, mas tem um desafio muito grande de nós deixarmos definitivamente de ser empilhador de tijolo para novas técnicas, novas formas de construir. Eu acho isso, por si só, Um desafio. É um desafio que os jovens, com certeza, conseguirão desenvolver aí mais a nossa indústria. Legal. Bom, muito obrigado aí a vocês três, aí esse primeiro episódio do Estúdio Sinduscom Paraná, comemorando aí também os 80 anos, né? A gente precisa comemorar um pouquinho, né? Esse trabalho. E o Carlos já deu a deixa até para um próximo episódio. Episódio aí falar de inovação, de produtividade, né? O setor precisa bastante disso daí. Então, espero que tenham gostado, continuem nos assistindo. A gente sempre vai estar nesse espaço trazendo notícias, como o Eric comentou, informação, motivando ao mercado e mobilizando a sociedade. Nosso papel é esse, um papel proativo e produtivo, firme, mas com carinho, né, com respeito, com atenção, para melhorar o ambiente da construção civil. Com seriedade. Com seriedade. Sinduscom Paraná, que só as empresas representam 4,2% do PIB do Estado e a cadeia 8%. Então, esse é o Sinduscom Paraná, essas são as empresas da construção civil. Até o nosso próximo encontro, pessoal.